Fala, meus amigos do Estante Júris, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Matheus Juliano, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e eu estou reativando aqui o canal, estou reativando alguns projetos pessoais meus e um deles aí inclui a gente trabalhar algumas aulas de direito civil, alguns temas que são relevantes aí para concurso, para você fazer uma revisão rápida, para você acessar esse conteúdo jurídico de qualquer lugar que você estiver. Você tem um tempinho, tem 10 minutos, 15 minutos, você assiste aí, faz uma revisão de um determinado tema de direito civil que a gente vai colocar aqui, ou o informativo do STJ sobre direito civil, e a gente vai tentar aí fazer o quê? Trazer meios para facilitar a sua aprovação no concurso jurídico de alto nível. Tá certo? Então hoje eu trouxe aqui para vocês o que? A gente vai estudar o artigo 20 do Código Civil, a gente vai falar sobre um dos temas de direito da personalidade, que é o direito de imagem, que está previsto no artigo 20. Então vamos lá, vamos começar a falar, a gente só vai falar do artigo 20, a gente só vai falar de direito de imagem, tá bom? Vamos começar, galerinha, esse material aqui. Não tem como a gente disponibilizar ele aí no YouTube, mas você pode me mandar um e-mail, é estantejures@gmail.com, que eu recebendo o e-mail eu te encaminho esses slides aí para você guardar, tá certo? Bom, a gente sabe que o direito da personalidade é um direito personalíssimo, ele tá lá, ele começa lá no artigo 11 do Código Civil, ele tem algumas características especiais, como ele é inalienável, irrenunciável, imprescritível, impenhorável, indisponível, e na indisponibilidade a gente tem uma mitigação. A gente tem essa mitigação porque existe uma parte destacável de natureza patrimonial do direito de personalidade do qual o seu titular pode dispor. Quando você permite essa disponibilidade, você permite que ele possa abrir mão desse direito da personalidade dele de natureza patrimonial. Então ele pode vender o direito de imagem dele, pode participar de uma determinada atividade com fins lucrativos utilizando o seu direito de imagem. No entanto, a parte ela precisa o quê? Ela precisa obedecer dois requisitos. Existe um requisito que para que ela possa disponibilizar o direito de imagem, que é o que? A não ofensa à lei, à moral e os bons costumes, tá certo? Então o primeiro requisito é que não pode, esse direito de imagem disponível que ela vai utilizar não pode ofender a lei, a moral e os bons costumes. E o segundo, ele é de natureza temporal, porque a pessoa que é titular do direito de imagem ou de um direito de personalidade como um todo, ele não pode ceder ou destacar esse direito da personalidade de forma perpétua. Tem que ter um prazo certo, tem que ser por um tempo determinado, não pode ser por um prazo indeterminado, belezinha? Essas são as características gerais aí que nós temos dos direitos da personalidade, e aí a gente passa por quê? Por artigo 20 do Código Civil, e lá no artigo 20 do Código Civil a gente trata do direito de imagem. A gente trata só do direito de imagem? Não, tem outras questões lá, por exemplo, como o direito de voz também você encontra dentro do artigo 20, mas o artigo 20 ele regulamenta como um todo o direito de imagem. A gente tem uma classificação do direito de imagem, que é aquela imagem atributo e imagem retrato. O imagem retrato, galera, a imagem retrato é o aspecto físico do seu direito de imagem. É a forma física como você se apresenta, tá certo? Já a imagem atributo são suas características internas, psíquicas. Então, se uma pessoa fala a respeito da sua imagem e a imagem está intimamente atrelada à honra, quando a pessoa fala que você é careca, que você é gordo, que você é feio, que você é narigudo, tudo isso, ou que você é bonito, ou que você é cabeludo, ou que você é esbelto, todas essas características dizem direito à sua imagem retrato. Agora, quando a pessoa fala que você é introvertido, que você é extrovertido, que você é alegre, que você é triste, que você é mal-humorado, que você é sem paciência, tudo isso, que você é desonesto, tudo isso que atinge a sua imagem atributo, que são características internas a seu respeito, tá certo? Bom, fora essa classificação, nós temos aí no artigo 20 o que a gente fala do dispositivo legal do direito de imagem. E a primeira pergunta já foi pergunta que por diversas vezes
o concurso perguntou a respeito do artigo 20 foi o que é a função social da imagem. A gente precisa trazer isso porque isso já caiu em prova e você precisa saber a respeito disso. Bom, a função social da imagem são as hipóteses que o artigo 20 traz que a sua imagem pode ser utilizada sem a sua autorização. Ou seja, pode a sua imagem ser disponibilizada sem que você tenha esse poder de autorizar ou não. Quando que acontece essa função social da imagem? Para garantia da ordem pública ou para administração da justiça. Nessas duas hipóteses, o Estado pode utilizar o seu direito de imagem, tá certo? Então a gente chama isso de função social da imagem porque atinge a coletividade como um todo, beneficia a coletividade em geral. Fora isso, o seu direito de imagem, ele precisa, a primeira coisa que precisa ser autorizado. E aqui é o ponto fulcral do artigo 20, é sobre essa autorização do artigo 20, tá bom? Essa autorização do seu uso de imagem. O que aqui a gente quer dizer com isso? Existem até duas posições, a posição que prevalece, que o STJ adota, e uma posição, que é uma posição particular minha, que é discutida quando a gente fala em ato ilícito ofendendo o direito de imagem. Por quê? Porque basta que você publique a imagem de alguém com ofensa ao direito, a publicação em geral de uma imagem de alguém sem a autorização para já ter um ilícito. Então, quando você publica a imagem de alguém, usa a imagem de alguém sem autorização do titular, já tem um ato ilícito. Essa é a posição que o STJ entende. O STJ fala, o ato ilícito ele é presumido in re ipsa, a responsabilidade pelo uso indevido da imagem, traz um dano in re ipsa, por quê? Porque só o fato de você utilizar a imagem da outra pessoa, isso já gera dano moral ou material, dependendo da situação. Beleza? Eu particularmente entendo que não, por quê? Porque a gente tem uma limitação no próprio artigo 20. No final do artigo 20 você vai ver que ele utiliza que o uso da imagem precisa o quê? Ofender a boa fama, a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinar a fins comerciais. Inclusive sobre essa destinação de fins comerciais da sua imagem, tem uma súmula que é a súmula 403 do STJ que trata sobre isso. Então eu, Matheus, como juiz, eu entendo que para que você tenha responsabilidade e tenha que pagar uma indenização, que é o prejuízo, você precisa provar que a sua imagem foi utilizada de forma indevida e atingiu a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou ela se destinou a fins comerciais, tá certo? Então, por exemplo, eu vou na missa aos domingos. Chega lá, a própria igreja faz uma imagem minha na missa, tá, aos domingos e coloca no outdoor. Venha à missa, doe e faça o dízimo à igreja, que até o juiz da comarca venha à igreja. Coloca minha foto minha da minha família lá sem a minha autorização. Aquilo ofendeu a minha honra? Ofendeu a minha boa fama, a minha respeitabilidade? Se destinou a fins comerciais? Não. Então, a princípio não teria prejuízo, não teria dano à minha imagem. Então eu não teria aí como ter uma reparação contra a igreja. Para o STJ basta o uso indevido, que isso já tem prejuízo, que ele é presumido, tá certo? Então guardem isso, vocês precisam saber essa diferenciação e precisam usar essa fundamentação quando for escreverem a respeito disso. Belezinha? Bom, fora essa questão geral, panorama geral do artigo 20, a gente tem que falar sobre o direito de personalidade de quem? Das figuras públicas. Por quê? Porque quando a gente fala nesse direito da personalidade das figuras públicas, essas pessoas, elas possuem direito da personalidade, mas elas possuem um direito de personalidade mitigado. Por que a gente fala mitigado? Porque quando a gente está num conflito entre dois direitos fundamentais, a gente sabe muito bem isso, quando existe esse conflito entre direitos fundamentais, nós temos que aplicar o critério da ponderação, porque não existe hierarquia de normas ou direitos constitucionais. Então nós vamos sopesar aí cada um desses direitos e aplicar um método de ponderação. A sociedade tem direito de saber sobre informação de pessoas públicas e principalmente pessoas públicas que estão gerindo a administração pública, ao mesmo tempo que no outro lado essas pessoas possuem o quê? Proteção jurídica do seu direito de imagem. Então o STJ falou, a gente mitiga o direito de imagem dessas pessoas e elas só vão ter ofensas ao seu direito de imagem quando há a publicação escrita ou falada, imprensa escrita ou falada, o que? Tiver a intenção de injuriar, caluniar ou difamar. Agora, opiniões que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas
irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trata de figuras públicas, estão dentro desse limite. Então isso seria possível. Claro que se você coloca figura pública e faz uma publicidade que é mentira, é uma reportagem mendaz, isso gera dano àquela pessoa. Agora, quando você traz um fato verídico ou verossímil, você pode até adotar opiniões impiedosas, tons jocosos, tá bom? Sem que tenha o quê? A intenção de difamar, a intenção de injuriar ou de caluniar. Isso aqui está no informativo, ó, o informativo foi 696. Recentemente, tá bom? No informativo 748, tá bom? Ele é recente, vocês vão ver, de agosto do ano passado. O STJ reafirmou essa mesma situação claro que aqui no informativo não fala, mas se vocês forem ver o acordo, for ler o acordo como eu li, o acórdão trata de direito de imagem de figura pública. E o STJ falou, ó, a utilização de fotografias que servirem tão somente para ilustrar matéria jornalística sobre fato ocorrido e narrado pelo ponto de vista do repórter, não constitui, de per si, violação de direito de preservação de imagem ou de vida íntima e privada de outra, não havendo que se falar em causa de indenização por danos morais. Então, o fato do repórter utilizar a imagem de uma pessoa pública e narrar opiniões a respeito que ele tem daquela situação, sem que isso tenha a intenção de injuriar, caluniar ou difamar, pode e não configura dano moral. Galera, isso aqui basicamente é o que a gente tem para estudar sobre o direito de imagem no artigo 20. Você pode fazer uma complementação do estudo e é aprofundado? Pode, mas para o concurso isso é suficiente para você entender. Acompanhe as informativos, acompanhe a jurisprudência do STJ sobre o tema, que você está completo sobre isso. Então até a nossa próxima microaula de Direito Civil. Um abraço para vocês.